nós vamos ter algumas diferenças também entre espécies de manga, porque afinal de contas, estamos falando de uma fruta que possui mais de 1000 variações. Existem mais de 1000 tipos de manga. E aí você pode considerar aquela que você encontra. Se você tem um pé de manga na sua casa, não importa se é manga do mato, se é manga verde, manga pequena, manga grande, manga rosa, né? Tem vários tipos. Você usa a folha da manga porque a princípio todas elas possuem esse princípio ativo aqui em maior concentração que é, né, a mangiferina. Dito tudo isso, a gente vai começar a olhar para os efeitos, né? Aquele jogo que a gente sempre faz. Os princípios ativos são esses e os efeitos deles. No efeito da manga, se tratando de raiz, se tratando de casca do tronco, vamos ter um efeito adstringente, um efeito relatado na literatura popular como antiemético, reduzindo náuseas, enjoos, um efeito anti-inflamatório, um efeito de diminuição de glicemia sanguínea, ou seja, maravilhosa para diabetes, também diminui a pressão, tem um efeito hipotensor, um efeito analgésico, antimalárico, usado muito para tratar malária e sífilis. Também tem uma ação constipante, por que isso? Porque é riquíssima em taninos, né? E útil em condições de pita, que é o que aquele artigo trouxe pra gente e que eu achei maravilhoso. Como é que a gente chega nesses efeitos? Através da união de mangiferina com taninos, com os outros compostos fenólicos. A gente tem esses efeitos aqui. Pra gente, o que é mais importante nesse momento? As folhas. Então vamos lá. O que elas vão fazer? Primeiro, uma ação refrigerante do organismo. Isso daqui é questão de artigo científico, não sou eu, Carol, prof. Carol, que tá aqui falando. É relatado em artigo científico, um efeito refrigerante, refrescante do nosso corpo. É adstringente contra tosse produtiva, contra tosse seca, tosse alérgica. Então, tudo que envolve o nosso sistema respiratório, né, as vias aéreas, a manga vai ser excelente pela concentração de mangiferina que atua maravilhosamente bem nisso. E, inclusive, aqui a gente vê esse efeito de diminuir irritação de mucosa, dor de garganta, né? Mas um efeito broncodilatador. Isso daqui é muito interessante, porque a mangiferina, ela vai, aqui eu até escrevi, né? Inibir histamina e inibir acetilcolina. É ao contrário do efeito do eucalipto, por exemplo. O eucalipto, através do 1,8-cineol, que é um princípio ativo que ele tem, ele vai aumentar a acetilcolina. E em muitos casos, ele vai causar broncoconstrição. Ou seja, o eucalipto é bom para tosse? É. Mas quando você está numa crise asmática ou numa crise de sinusite, numa crise de tosse, seja ela qual for, o eucalipto pode causar essa broncoconstrição pelo estímulo muito grande de acetilcolina. A manga já não vai ter esse efeito adverso. A manga pode ser usada em qualquer tipo de tosse, em qualquer tipo de situação respiratória, porque ela diminui a acetilcolina, causando uma vasodilatação, uma broncodilatação, e ela inibe também histamina, ou seja, o efeito antihistaminérgico. Isso é um efeito contra a rinite, por isso que folha de manga está sempre sendo usada para rinite. Funciona, prof? Funciona muito bem, justamente por conta dessa inibição da histamina, ok? Além disso, nós temos um efeito de diminuição da queimação estomacal, então para quem sofre muito com azia, gastrite, queimação, lembra que a folha de manga sempre vai resfriar, sempre vai acalmar, sempre vai trazer esse efeito de diminuição desse fogo digestivo, diminuição dessa inflamação. Então ela é usada para isso também. Vai ter o efeito imunomodulador, ou seja, um equilíbrio do nosso sistema imunológico, vai aumentar o efeito anti-inflamatório, vai aumentar a glutationa. Glutationa é um antioxidante dos melhores que a gente tem. Ele é produzido pelo fígado e a mangiferina estimula o fígado a produzir ainda mais glutationa para proteger as nossas células. Vai diminuir COX-2. Quem que diminui COX-2? Geralmente, os anti-inflamatórios não esteroidais que a gente usa, que é ibuprofeno, paracetamol, dipirona, nimesulida, esses anti-inflamatórios comuns, sabe, de medicamento que a gente usa, eles diminuem COX-2, eles diminuem a inflamação por meio dessa via. E a mangiferina faz a mesma coisa. Isso é muito interessante. Também tem relatos bem legais para tratamento de dengue,
E aqui no tratamento de dengue está associado com o aumento do número de plaquetas de glóbulos brancos. E, inclusive a gente viu, né, anteriormente essa questão da malária, então essas doenças endêmicas de regiões tropicais, a manga consegue atuar maravilhosamente bem nisso. E aqui, para ter todo esse efeito, é uma união de todos esses princípios ativos, mas lembrando que a mangiferina é ainda o nosso marcador para tudo isso, ok?